Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lino Meirelles, sou diretor e roteirista e bem-vindos ao Esse Filme é Bom? Podcast do Metrópolis.com sobre cinema. A cada 15 dias, trago alguém para conversar comigo sobre um filme diferente. E detalhe, um de nós acha o filme bom, o outro não. A ideia é discutir cinema, em detalhes, com spoilers. E já adianto que prefiro ter convidados muito mais inteligentes do que eu. A gente não quer convencer um ao outro, até porque nossas opiniões não importam. Nada importa, exceto seu like. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Para esse grande lançamento, convidamos aqui um dos mais renomados críticos cariocas, curador de mostras de cinema, auto-intitulado o mais fofo de todos, Fabrício Duque. Olá, você também é muito fofo. Fala Tudo pro bem? ouvinte aqui de onde que você vem. Então, eu venho do Rio de Janeiro, né? Sou um carioca típico, carioca da gema. Eu edito um site de cinema, o Vertente Cinema, há 14 anos, acabou de fazer aniversário. 14 aninhos é muito trabalho que dá para manter um site independente e sem intervalo. E curadoria de mostras também, de festivais. A gente se conhece há praticamente 10 anos, né? Nos conhecemos nas filas, cobrindo como críticos, como repórteres, o Festival de Cannes. E você aprendeu muito comigo, né, nesse período, nesse tempo. Pô, aí você tá roubando a piada que eu inventei sobre você, né? Tô há 10 anos te ensinando o que é cinema bom. E que coisa engraçada ver aqui um filme que arrebatou Cannes, arrebatou o mundo, arrebateu o Oscar, Mad Max, Estrada da Fúria, pra gente debater aqui. My name is Max. My world is fire and blood. Em um deserto pós-apocalíptico, uma mulher em busca de sua terra natal se rebela contra um governante tirânico com a ajuda de um grupo de prisioneiras, um adorador psicótico e um andarilho solitário chamado Max. Foi um acontecimento no Festival de Cannes, né? Era impactante, selvagem, né? As pessoas falavam, nossa, o melhor filme de todos, o melhor filme do diretor, do George Miller. Mas não, gente, eu estou aqui para dizer o contrário. Teve um momento que viralizou na conferência de imprensa, o dia seguinte, onde o repórter perguntou para o Tom Hardy, que interpreta o Max, né, se durante a filmagem ele não ficava espantado e perguntava assim: o que todas essas mulheres estão fazendo aqui? Isso aqui é um filme de macho, isso aqui é um filme de Mad Max, porra, é um filme de ação. Did you ever think, why are all these women in here? I thought this was supposed to be a man's movie. Qual que é o problema de gostar de um filme em que as mulheres estão no centro da ação e no comando? Você não gosta de mulheres poderosas? Nossa, você adora querer realmente me cancelar, mas você não vai conseguir, de jeito nenhum. Qual o problema com esse filme só porque as estrelas principais são mulheres? E o Max Não, é quase um claro que não, né? coadjuvante? Não tem nada a ver com o problema das mulheres. É um filme extremamente feminista, é um filme que tenta ganhar esse papel, é um filme da revolução de mulheres, destas mulheres que aprisionadas, que precisavam servir ditadores, enfim, no tempo que eles queriam fazer o que eles queriam. Não tem nada a ver. O meu problema é todos interpretam de uma forma muito ruim os seus papéis. É isso que me incomoda. Então, ali, realmente, o filme conseguiu a igualdade entre homens e mulheres, todos interpretando de uma forma péssima e terrível. Fabrício, você tá maluco, bicho. Esse filme é a perfeita síntese de cinema. A combinação de imagens em movimento com áudio explosivo. Realmente, nesse ponto, o cinema morreu. Godard estava certo, Truffaut precisa voltar para poder fazer outro manifesto. Woody Allen agora já disse que Marvel não é cinema, então... Não, foi o Scorsese esse. Então, assim, para mim também esse filme não é cinema. É tipo uma orgia visual que não chega a lugar nenhum. Muitos dos atores, inclusive, que trabalharam no filme, realmente reclamaram que o filme não tinha roteiro, né? O filme é Sim, pura ação, acho que... É claro que o filme não tem roteiro, né? É porque é muito mais difícil atuar quando você não tá falando, quando eles não estão falando. Então o filme é quase um filme silencioso por muitos momentos. Buster Keaton é ação. Você já viu A General? Mas de uma forma mais pastelona, né? Com um gênero pastelão, é isso? Que é a imagem acima de tudo.
E não é assim. Tem que ter aprofundamento interpretativo. Por que que Mad Max, A Estrada da Fúria, me incomoda tanto? Eu vou te explicar. Vou tentar. Porque ele mexeu com o que estava quieto. Ele mexeu com uma produção dos anos 80. O primeiro Mad Max foi em 79. Aí o outro, 81. Aí o 8, 85. Ele mexeu com esses três que estavam quietos. Não precisa disso, sabe? Você tem ali um filme que é um filme datado naquele momento e que você não pode brincar com aquilo. E aí, quando você, eu vou trazer um clássico, vou refilmar, né, de uma forma mais modernizada, né, de uma forma mais moderninha, mais hipster, mais hype, um sucesso antigo. Cara, se você pegar Mad Max de 79, você vê o aprofundamento das expressões entre os atores. Então, você tinha uma questão ali de reações, sutilezas. Nesse, não. Nesse, é tudo tiro, porrada e bomba. E, revendo o filme agora, eu percebi uma coisa. É filme de treta, é briguinha de família, entre um e outro. Meio que você está citando o roteiro que você tanto reclama. Que tem um personagem lá que fala tudo isso por uma briguinha de família. All this for a family squabble. Quando a minha cabeça não saiu. E é eu tô vendo, isso. Você tá plagiando essa fala aí como uma ideia sua do roteiro que você tá tão criticando. Não, eu falei que foi falado no filme, óbvio. Foi a cena que me marcou, foi a melhor cena do filme. Foi a cena que me explicou, falou assim, era o próprio ator falando, pelo amor de Deus, não faça esse filme, sabe? É uma briguinha de família, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando uma fúria agora, tá? Era isso que você queria? Cria essa fúria. Criar esse tom orgânico de crítica? É isso mesmo. É isso que você tá conseguindo. Eu vou falar o que eu gosto do filme. O roteiro do filme é praticamente um storyboard de ação, né? Sim. E isso força o filme a não explicar o universo em que ele vive. Tudo ali é criado organicamente, tudo ali é explicado. O filme não para explicar pra gente como que funciona aquela estrutura social. O que a gente está vendo é a existência de um culto, né, em volta de uma pessoa, um personagem, que é o Immortan Joe. Mas a gente nunca tá ali assim, no começo, para descrever como é que é a vida naquele culto, como é que as pessoas existem. Tem só um prelúdio ali um pouquinho com um negócio de água. E, bom, o filme já parte para a ação. E ele explica o funcionamento todo pela ação, pelo movimento, pela trama. Tem uma cena, eu lembro que quando o Immortan Joe descobre que as mulheres fugiram, né? Tem uma cena que passa, assim, ele tá numa sala com um monte de mulher sendo ordenhadas ali por máquinas, tirando o leite delas, né? Ela com os bebezinhos. O filme explicita ali esse tema misógino, de uma sociedade misógina, que usa as mulheres como propriedade. A gente não vê, por exemplo, a Furiosa, né? A Charlize Theron, tirar as mulheres lá da cidade, né? A gente só descobre que elas estão dentro do caminhão quando o caminhão já partiu e já foi. O filme não explica pra gente o que está acontecendo. Ele mostra pra gente o que está acontecendo, né? Por isso que esse filme eu acho que remete tanto a um cinema primal, um cinema até mudo, né? Da imagem e da ação. E o centro de tudo é a relação entre a Furiosa e o Max, né? Que começam como oponentes e vão formando ali uma união, primeiro de conveniência e depois de respeito. Eles nunca têm essas conversinhas, entendeu? Isso aí a gente vê com gestos, a gente vê eles brigando, unidos na corrente ali, brigando. Depois ela tem que usar ele como um apoio para dar um tiro de sniper em alguém que está seguindo eles. Ou seja, todo esse crescimento de respeito entre eles é feito pela ação, não é feito por um roteiro autoexplicativo. Eu vou ter que citar uma fala, porque no último festival CinePE, agora que acabou de acabar, tem uma frase, né, de um dos homenageados, foi o Luiz Carlos Barreto, o Barretão, junto com a Lucy. Ele, no palco, ele falou o seguinte: a gente precisa parar de aceitar cinema fútil e fazer cinema útil. O que me incomoda não é
essa suruba visual que eu vi, essa orgia de som, de imagem. Isso não me incomoda. O que acontece no roteiro, para mim, é que é um filme preguiçoso. É isso que me incomoda. É um filme que não tem esse aprofundamento, porque já pega embasamento e ele já tem essa certeza de que o público vai gostar desse visual apoteótico, que ele não precisa se aprofundar na própria história. Mas o que vende ali dentro é um produto de ação, certo? Você, gostando ou não, é um produto de ação. Para mim, é um roteiro, são aqueles filmes que tem aqueles roteiros descartáveis. São roteiros casuais. Você vai, assiste o filme e tchau. Isso não é cinema para mim. Isso não é. Isso é uma experiência visual, isso é uma instalação de um teatro filmado, é um exercício de explosões, de ação mesmo. Quero te interromper, porque você falou muita coisa e muita bobeira. Quando você caracteriza a situação imagética desse filme como suruba ou como orgia, você está conotando assim que é uma coisa desorganizada, que é uma coisa... Mas é desorganizado. Claro que não. É fora de ordem. É uma coisa que assim fala, vamos lá, nossa, é isso. Nossa, isso vai ficar legal para o público. Nada desse filme é desorganizado. São meios que dependem de muito ensaio, de muita perfeição, de muita coreografia. Tudo ali é coreografado, especialmente as câmeras, o movimento, a ação. Nada é ao acaso. Inclusive, é como eu te falei, né? O roteiro do filme não é uma coisa de escrita, é uma coisa visual, é um storyboard com mais de 200, 300 storyboards que o George Miller fez na época, né? Eles tinham uma sala onde toda a parede era o storyboard do filme. Não entra a ideia de ser uma suruba, uma orgia desorganizada visual. Um dos pontos altos do filme, né, é que ele usou, aonde pôde, efeitos práticos, né? Eles foram para o deserto da Namíbia filmar aquilo com veículos de verdade. Então, assim, eu acho que quando você está falando de orgia de ação, orgia alguma coisa, é algo que hoje é muito ligado ao cinema de CGI, né? Da Marvel, de efeitos feitos no computador, de filmes feitos na tela verde e tal, que esse filme, você tem que concordar, não é... É claro que tem efeitos visuais feitos no computador, mas não foi num galpão verde que esse filme foi filmado. É um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Nem todo mundo diz isso. Eu não digo. Nunca pensei que eu ia estrear um programa desse defendendo algo tão unânime, Especial. né? Defendendo algo tão unânime quanto a ação e o estilo visual de Mad Max Estrada da Fúria, bicho. Pelo amor de Deus. Olha a posição que você me coloca, com tanto que você ainda tem que aprender sobre cinema. Tudo ali é over. Tudo ali precisa ser over, sabe? Quando você vê a atriz, a Charlize Theron, sem o braço, aquela coisinha toda, ou quando você vê o Tom Hardy lá com aquele negocinho na coisinha, e ele tira, e ele está sempre perfeito. Todas elas estão com cabelo maravilhoso, sabe? Pô, ninguém tá ali feinho. Você repete uma fórmula americana de um cinema americano que dá certo. I am your Redeemer! It is by my hand you will rise from the ashes of this world! O Morton Joe, né, tudo arrebentado, ele é o Lorde Supremo dessa citadela, mas ironicamente, visualmente, se você não vê ele durante o filme, só escuta as pessoas descreverem o poder dele, as habilidades dele, o que ele exerce sobre a população dele, você vai pensar num super-homem, né? Você vai pensar num Adonis. Mas o filme, visualmente, você vê que o cara é um desastre. Ele mal tá vivo, né? Ele anda só com um aparato de respiração. O que ressalta ele é a crueldade dele. Então, o filme, imageticamente, está fazendo o oposto do que você está falando. O filme está construindo contra a ideia do que a gente tem desses personagens, né? Contra o roteiro, o que seria o roteiro comercial, o que seria o roteiro hollywoodiano desse filme.
Filme até que provavelmente teria Max como o ator principal. Eu acho que um dos subterfúgios desse filme é exatamente causar a pergunta que o cara fez pro Tom Hardy na conferência de imprensa quando todo mundo viu o filme pela primeira vez, né? As pessoas irem esperando um filme do Mad Max sendo um herói grunge e descobrir ali uma tribo de mulheres muito mais fortes e poderosas que elas são o fio condutor da história. Eu acho que essa pergunta foi, na verdade, um sintoma. Quando eu brinquei com você, não quero te cancelar, é um sintoma do subterfúgio desse filme, né? O contra-intuitivo desse filme. Que permeia tudo. A gente ainda nem falou do Nux, por exemplo, né? O nosso carequinha preferido ali. Você vê ele no começo do filme querendo se matar de maneira heróica. No meio do filme, ele descobre que o Immortan Joe é meio que uma fraude espiritual, né? E no final ele tem uma morte heróica que é como ele queria. Só que é o oposto dele queria, né? O que ele queria, na verdade, é a morte honrosa, que só é possível através dele se revoltar contra o antigo mestre dele. Testemunhem. Que antes, o testemunho dele que vale é justamente revoltar contra o sistema. Entregar, é isso. Então o filme, assim, além de cinema de ação, ele tem muito a dizer. Ele tem muito a dizer sobre revolta, ele tem muito a dizer sobre cultos, ele tem muito a dizer sobre uma sociedade cultista. O que me incomoda é utilizar já características e essa padronização desse cinema americano como forma de inovação. Isso não é inovação. Mas ninguém diz que é inovação. Na verdade, o filme é levado desde o começo como uma reverência à moda antiga de fazer. O filme vai até onde ele pode ir dentro de toda essa padronização desse cinema americano. Ele não podia quebrar muito mais do que ele quebrou ali. Ele não podia quebrar padrões ali. Ele não podia, por exemplo, fazer um filme de arte realmente, com aprofundamento, aprofundando realmente a interpretação de todo mundo, sem esses gatilhos comuns. Eu entendo o que você está falando, mas o problema não é esse. O problema é que ninguém que gosta desse filme, ninguém que defende esse filme, vai discordar que esse não é um filme comercial, que esse não é um filme hollywoodiano. Ele é todas essas coisas que você está falando. E se você não consegue absorver que você está dentro de um universo, de um cinema comercial, você não consegue apreciar o filme por si só, independente dessa estrutura que você já é contra, que é do cinema comercial hollywoodiano. Faz sentido? Agora eu descobri por que nós somos amigos. É isso mesmo. Eu expressei a minha surpresa de estar aqui inaugurando o podcast defendendo uma unanimidade comercial. Só que você há de concordar que em todas as matérias desse filme, a ação, a imagem, o roteiro, ele se difere dentro do âmbito do cinema comercial de algo da Marvel, de algo da DC, de algo feito numa tela verde. Olha, eu concordo com tudo isso que você falou, é exatamente isso. O meu problema com o filme talvez seja a estrutura que ele usa, que ele puxa, que ele evoca, que ele imprime desse cinema, dessa narrativa americana, hollywoodiana, que já faz sucesso, que eles já sabem que isso atrai o público em todos os lugares. E a minha briga com o Festival de Cannes foi essa, de levar esse filme ao Festival de Cannes. Essa participação lá foi puramente comercial, né? É um filme que não concorreu à Palma de Ouro. Todo ano em Cannes tem uma seleção de filmes comerciais, tipo Piratas do Caribe, filmes da Pixar, filmes de hollywoodiano, que levam as estrelas a Cannes para Cannes aparecer nas mídias do mundo, né? Isso é uma vitrine. Essa questão desse cinema comercial, dessa narrativa comercial, ela me incomoda muito. Ela sempre me incomodou. Quando a sessão acabou, a gente assistiu, não juntos, mas nós assistimos em lugares separados. Mas a gente se encontrou no final, né? Eu acho. E a primeira pergunta que você fez, e aí? Aí você disse assim para mim, o melhor filme do Festival de Cannes.
Aí eu falei assim, eu acabei de assistir o pior filme da minha vida. Nossa! E aí alguém falou, gente, como vocês são 880. Então, eu não tenho nada contra o cinema comercial. Eu vou assistir filmes comerciais da mesma forma que eu assisto filmes independentes. Porque sempre tem alguma coisa. Todo filme tem algo para oferecer em algum momento. E, tipo, mais uns 400 filmes anteriores a ele que fizeram exatamente a mesma coisa. Não, E mas de uma forma muito mais competente. pode-se dizer isso de qualquer filme feito hoje, né? Nós estamos Então, revendo assim, histórias. Quando a gente vê filmes hoje em dia, nós estamos revendo histórias às vezes até com milhares de anos, né? Esse filme tem até um quê de êxodo pelo deserto, êxodo bíblico até, né? O cinema, ele trabalha com temas universais, ele não vai mudar. Porque são os mesmos temas. A gente não tem como inventar essa roda. Sim, eu acho que Mad Max tem de bom é que ele faz isso falando o mínimo possível. Ele conta essa história dessa forma por ação e não por exposição, né? Tem uma cena no filme que eu acho muito interessante. A noiva grávida do Immortan Joe morre, né, na perseguição. E um assistente dele lá tira o feto e falam que era um bebê perfeito. O feto morre também, né, com a morte da mãe. Que era um menino e que era um menino perfeito, né? Aí o Immortan Joe fica triste, aí chama o irmão, né, o outro filho do Immortan Joe, aquele grandão. Ele fica triste, ele fala, eu tinha um irmão, eu perdi um irmão, Ele até grita isso. Ele era um homem perfeito. Até nisso, acho que tem uma mini virada de sensação, né, de você ter pena por aquelas pessoas que perderam um irmão e um filho, apesar de serem as mais cruéis possíveis. Você sentiu isso, alguma coisa nesse momento? Não, porque a interpretação não me convenceu. I had a baby brother! I had a little baby brother! And he was perfect! Perfect in every way! Eu não gosto de filmes com naturalistas. Eu quero sentir verdade quando um ator está interpretando alguma coisa. Não construindo um conceito de algo que ele não consegue acessar. Como, por exemplo, no método você precisa se tornar a personagem. Você precisa vivenciar aquilo. Você precisa acreditar que você é aquilo. No cinema de hoje, principalmente nesse cinema comercial, nesse cinema de algoritmo, que eu falo, nesse cinema mais hollywoodiano, padronizado, o que importa é a ideia. Você não precisa aprofundar, você não precisa ir além dessa ideia, desse conceito. Então, você cria esse conceito. Então, lá, ele está olhando com uma expressão de efeito, né? Tentando chorar sem lágrimas. Então, né? E aí ele fala, olha, eu tive um irmão. E ele grita, e aí ele para, engole o choro, e aí ele vira e fala, e ele era perfeito, engole. Aquilo ali, para mim, eu me senti constrangido. Não quer ser um filme orgânico? Não quer apresentar essa organicidade toda? Essa selvageria toda? Essa organicidade é uma história da feitura do filme, não da sua imagem, né? Obviamente é um filme com um senso alterado. Isso. É um senso alterado. Ele é fora de tom, exatamente. Ele é fora de tom para criar essa apoteose, esse over, essa bizarrice, esse estranho, sabe? Não, é uma realidade paralela. Exatamente. É um mundo invertido, aquilo ali. E nunca se esqueça, Fabrício Duque, que esse é um dos propósitos do cinema, nos levar para lugares não mundanos. Mas e quando o filme não consegue me levar e quando ele me causa raiva, fúria, constrangimento e aquela sensação de que você perdeu 2 horas da vida? Otton Bastos, tira a gente daqui. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. Onde é que nossos ouvintes te encontram na internet? No melhor site de cinema, né, do mundo, o vertentecinema.com, você não concorda? Concordo. Vocês podem me encontrar também em várias mostras acontecendo ao redor do país e nas redes sociais, que também é tudo vertente do cinema.
Esse Filme é Bom é uma produção do Metrópolis. Eu sou Lino Meirelles, com Betânia Cristina e João Andrade na montagem e finalização. Você me encontra no site metropolis.com/Lino Meirelles. No Instagram eu sou o Lino Meirelles e no Letterboxd, Lino Meirelles. Valeu!